Para muitos de vocês que já acompanham casos de crimes reais, não é novidade ver famílias desesperadas em delegacias relatando um desaparecimento, principalmente de adolescentes, e as autoridades muitas vezes não dando a devida atenção. Alguns pedem para esperar 24 horas, 48 até 72 horas, para poderem formalizar a ocorrência, apresentando as mais diversas desculpas para não fazerem o que devem. Argumentos como foi por conta própria, adolescentes são assim mesmo, devem ter saído com o namorado ou com a namorada, foi para uma festa sem permissão, mas logo vai voltar, são frequentemente usados. Contudo, há uma vida em risco ali, e é esse lapso de tempo que, por muitas vezes, pode ter deixado as vítimas mais vulneráveis, resultando em casos em que ninguém jamais foi capaz de encontrá-las. No momento em que algo sai da rotina de uma pessoa, a polícia precisa fazer o registro. Essa é a função deles e não fazer suposições sobre a vida de alguém que eles nem conhecem. O caso de hoje vai falar sobre o desaparecimento que, apesar de se passar na década de 80, teve uma reviravolta surpreendente agora em 2025, quando os ossos dessa vítima finalmente foram encontrados. Hoje, vocês irão conhecer o caso de Diego Fernandes. No ano de 1984, Diego Fernandes Lima era um adolescente de 16 anos que morava em Buenos Aires, na Argentina. Ele tinha 2 irmãos mais novos, Javier e Marcela, e vivia com seus pais, Juan Benigno Fernandes, que trabalhava com revenda de peças de carro, e Irma Lima, dona de casa. Descrito como um rapaz responsável, Diego sempre comunicava a seus familiares aonde ia, mesmo para atividades cotidianas, como ir a uma padaria, por exemplo. Ele era um ótimo jogador de futebol e chegou a integrar equipes profissionalizantes da região, como o Clube Atlético Excursionistas Mirim. Além disso, gostava muito de tecnologia e foi um dos primeiros de sua turma do colégio a ter um relógio com calculadora integrada, o que era uma grande novidade na época. Diego também apreciava motociclismo e possuía uma moto pela qual era fascinado. Andava com ela quase todos os dias, pesquisava sobre o assunto em revistas e tentava aprender sobre equipamentos e mecânica. Foi assim que ele se aproximou de Noberto, um colega da escola que estudava uma série à frente dele. Diego estava no 2º ano e Noberto no 3º. Ele, por sua vez, tinha um grande conhecimento sobre motos, inclusive de pequenos serviços de reparo e mecânica, mas não possuía uma moto própria como Diego. Assim, apesar de não serem de fato amigos, eles se tornaram colegas e ficaram mais próximos. Tudo parecia normal e tranquilo, até que na quinta-feira, 26 de julho de 1984, tudo mudou. Nesse dia, Diego almoçou com a mãe em casa e saiu logo após terminar sua refeição, em direção ao colégio. Contudo, quando anoiteceu e o garoto ainda não havia voltado da escola, a família começou a ficar preocupada. Perto das 9 da noite, sem qualquer notícia sobre seu paradeiro, eles foram até uma delegacia. Infelizmente, como ainda acontece com certa frequência em alguns lugares, as autoridades não deram muita importância ao relato dos pais. Eles alegaram que Diego poderia estar na rua com alguma garota, que logo retornaria, e que havia passado pouco mais de 3 horas desde o final do horário das aulas, para eles estarem tão preocupados. Assim, foram orientados a aguardar. Sabendo que Diego não tinha esse perfil, os familiares ficaram inconformados com aquela suposição e se viram sozinhos na busca pelo rapaz. Eles procuraram pelo bairro e não puderam ir à escola porque já estava fechada. No entanto, quando finalmente conseguiram o contato de um dos colegas do Diego, receberam uma informação preocupante. O garoto não havia ido à escola naquele dia, o que piorava ainda mais a situação, pois se ele não chegou ao colégio, era sinal de que poderia estar desaparecido há muito mais tempo. Mesmo sem o apoio da polícia e sem meios de divulgar amplamente o desaparecimento, os familiares fizeram centenas de cartazes com foto e informações dele, que foram distribuídos em todos os locais possíveis. Mas nenhuma grande pista foi encontrada.
A polícia foi novamente acionada no dia seguinte e só a partir daí se prontificou a ajudar, mas nada foi encontrado. Diego desapareceu sem deixar qualquer vestígio e a angústia que a família tinha permaneceu por anos. Em 1986, uma revista argentina publicou uma matéria sobre o caso e entrevistou o Sr. Juan, pai do menino, quando relatou que mantinha a esperança de conseguir reencontrar o filho. Juan percorria as ruas de Buenos Aires de bicicleta, realizando buscas e distribuindo panfletos sobre o desaparecimento. Ele anotava qualquer detalhe, por menor que fosse, criando assim um diário da luta de sua família. Juan também passou a participar de grupos de famílias que tinham entes desaparecidos. Nesses encontros, as pessoas conversavam e tentavam compreender o que havia acontecido com cada um. No caso do Diego, a teoria mais aceita entre eles era a de que, assim como outras crianças, ele poderia ter sido raptado por algum grupo criminoso envolvido em tráfico humano para atividades sexuais ou venda de órgãos. Contudo, existia ainda outra hipótese, a de que Diego poderia ter sofrido algo relacionado à ditadura militar. No entanto, essa teoria apresentava um problema, já que a ditadura na Argentina havia terminado 7 meses antes do desaparecimento. Assim, apesar de alguns levantarem essa suposição, provavelmente devido ao sofrimento que essas mesmas pessoas já haviam enfrentado, essa teoria era a menos acreditada. A família manteve o mesmo número de telefone e, por um longo tempo, optou por não se mudar de endereço. Eles guardaram e cuidaram da moto de Diego exatamente como ele a deixou, pois, além de poderem receber possíveis informações sobre o rapaz, ainda nutriam a esperança de que o próprio garoto pudesse entrar pela porta da frente a qualquer momento e retomar a vida que ele sempre teve, o que jamais aconteceu. 7 anos após o desaparecimento, e ainda sem respostas, Juan continuava sua busca incansável. No dia 10 de dezembro de 1991, como fazia rotineiramente, ele saiu com sua bicicleta para mais uma dessas buscas, só que, infelizmente, um acidente interrompeu esse percurso. Juan foi atropelado por uma grande van e faleceu no local. A família, que já vivia a dor de ter um ente desaparecido, agora precisava enfrentar esse doloroso luto. Os anos novamente foram se passando. Dona Irma foi envelhecendo, os irmãos se tornando adultos, e nenhuma pista sobre o paradeiro de Diego aparecia, até que mais de 40 anos depois, o mistério sobre o paradeiro dele foi finalmente desvendado, quando, ao acaso, pertences pessoais como roupas e principalmente o relógio com calculadora integrada foram encontrados soterrados no quintal de uma área residencial. Em maio de 2025, uma notícia chamou a atenção de toda a Argentina. Uma ossada foi encontrada no quintal de uma casa em Coglan, Buenos Aires, onde quase 10 anos antes havia morado um músico bem famoso do país, chamado Gustavo Adrián Cerati. Gustavo havia falecido em 2014, vítima de um AVC. A mídia divulgou amplamente a história dos ossos encontrados nos fundos da casa, até que ela foi desmentida pela família do Gustavo. As autoridades vieram a público esclarecer que a casa onde ele morou, na verdade, ficava ao lado do local onde a ossada foi encontrada, e explicaram exatamente as circunstâncias da descoberta. Uma equipe de construção civil foi contratada para demolir o imóvel onde Gustavo morava, a fim de abrir espaço para a construção de um novo lugar. Então, num momento em que já removiam parte da areia do solo, um pedaço do terreno do vizinho acabou vindo junto, e nisso um dos funcionários percebeu que no meio de tudo aquilo havia ossos. A princípio, ele pensou ser de algum animal, mas, observando com cuidado, ele notou que havia pedaços de um crânio humano ali. A obra foi paralisada, e a empresa chamou a polícia para verificar. Os policiais acionaram a equipe da perícia e foram encontrados cerca de 150 fragmentos de ossos, além de alguns objetos como uma gravata, um chaveiro, pedaços de couro que aparentemente seriam de um calçado, meias, uma moeda, um relógio e roupas. Os restos mortais foram recolhidos e levados para exames laboratoriais. Foi definido que todos os ossos pertenciam ao mesmo corpo.
Com exames de DNA, chegou-se à conclusão de que a ossada estava lá há décadas, que era de uma pessoa do sexo masculino com mais de 1,70 m de altura e jovem, com idade entre 15 e 20 anos. O fato de alguns ossos possuírem cortes e rachaduras apontava que aquele corpo era de alguém que sofreu golpes violentos por consecutivas lesões de golpes de faca. Além disso, havia pontos específicos em algumas das articulações, onde os peritos descobriram que alguém tentou esquartejar partes do corpo, deixando tudo aquilo bem claro que se tratava de uma ocultação de cadáver. E, obviamente, como só existiam ossos ali, não foi possível definir a causa da morte. Por causa daquela notícia inicial, de que os ossos estavam na casa onde Gustavo havia morado, a mídia passou a cobrir detalhadamente o caso e as autoridades divulgaram as fotos dos pertences que haviam encontrado próximo ao corpo. Com essa divulgação, um sobrinho de Diego, que sabia da história do desaparecimento da década de 80, viu a reportagem e mostrou para outros familiares que ficaram em choque ao verem a foto do relógio. Um modelo Casio com calculadora integrada, exatamente como o que Diego usava quando saiu de casa pela última vez. Além disso, a gravata era do modelo que ele usava em seu uniforme escolar. O couro do calçado era semelhante ao que ele usava e o chaveiro laranja que ele tinha era idêntico ao encontrado no local. A família rapidamente procurou as autoridades. Foi coletado material genético de um familiar para um exame de DNA, cujo resultado deu positivo. Então, após 40 anos de buscas, Diego Fernandes havia sido oficialmente localizado. Não da forma que todos gostariam, mas parte daquele mistério que por décadas assolou a família chegou ao fim. E sabem quem é o dono da casa ao lado onde os ossos foram encontrados? Exatamente Norberto Christian Graff, o mesmo colega de escola de Diego da década de 80. E vale ressaltar algo muito importante. Os funcionários da empresa haviam relatado à polícia que, ao iniciarem os trabalhos de escavação, o morador da casa ao lado, no caso Norberto, pareceu um pouco preocupado com as obras. Ele disse aos trabalhadores para não cortarem a árvore que estava em seu terreno, mas aquele pedido soou estranho, pois a árvore não fazia parte do terreno da obra. Antes de chamarem a polícia, Norberto disse que não havia necessidade daquilo, já que os ossos eram provavelmente de animais ou que poderiam ser de alguma igreja próxima, que antigamente fazia sepultamentos nos fundos de igrejas, mas essa segunda desculpa não soava convincente, já que nenhum caixão havia sido encontrado. Apesar das suspeitas sobre Norberto, infelizmente, segundo as leis da Argentina, o crime já prescreveu, pois lá o tempo para a prescrição de um crime de homicídio sem solução é de 15 anos. Contudo, como os ossos foram localizados em 2025, ele ainda pode ser indiciado por ocultação de cadáver, ou ao menos por obstrução de informação à justiça, por provavelmente, pelo menos, saber da existência daqueles ossos em seu terreno e nunca ter informado nada às autoridades. Como a descoberta dos ossos foi algo recente, as investigações ainda continuam em andamento, pois, apesar das suspeitas contra Norberto, muitas coisas ainda precisam ser compreendidas. Não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela morte do Diego, de que foi ele quem colocou os ossos ali, ou se ele ao menos sabia de tudo aquilo. E quem ceifou a vida do garoto, com certeza não receberá punição legal por esse crime devido à lei de prescrição. E é aqui que volto para aquela reflexão que fiz no começo do episódio. Será que se a polícia tivesse agido antes, Diego poderia ter sido encontrado? Quando a confirmação da identidade da vítima saiu, Javier, seu irmão bastante emocionado, deu uma declaração para a imprensa onde disse o seguinte: "Senti raiva, impotência e tristeza com isso, mas, ao mesmo tempo, alegria, porque reencontramos meu irmão e agora poderemos nos despedir honestamente, com o devido funeral que ele merece." Essa história teve não apenas uma, mas várias vítimas. A família, que por 40 anos carregou essa angústia, o pai que faleceu por estar procurando o filho, e o próprio Diego que, apesar de ainda não sabermos como tudo aconteceu, ao menos hoje está em um local, descansando em paz, onde agora pode ser visitado.